Olá, amigos do Diário do Comércio. Começamos agora mais um papo de gastronomia e seja bem-vindo. Formado em gastronomia em 2007 pelo Estácio Sá, esse capixaba está radicado em Belo Horizonte há 27 anos, viajando o mundo em constantes formações e conhecendo algumas das paisagens mais bonitas do planeta. Com a gente, Luciano Cocarini, comercial on trade da Casa Flora. Luciano, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra e um prazer ter você aqui. Olá, Dani. Prazer é meu, prazer é todo meu. Agradeço o convite. Imagina. Bom, então eu queria começar pela gastronomia, né? Porque você hoje é um comercial on trade, daqui a pouco você vai explicar o que é isso para a gente, mas né, tudo começa pela comida, né? Talvez o seu sobrenome aí dê alguma dica sobre essa paixão, sobre esse envolvimento com a comida, com a culinária como opção de estudo e trabalho. Como que isso começou? Com certeza, o sobrenome diz alguma coisa, né? Eu sou de ascendência italiana, né? Minha família, por parte de pai, é italiana. Mas, por incrível que pareça, eu tenho poucas referências gastronômicas na família. Eu tenho poucas referências. Eu digo poucas referências, não quero ser injusto com meus avós, principalmente com meus avós, com a minha mãe, mas, assim, eu acho que a gastronomia, a culinária, na minha família, nunca foi o motivo, né, das nossas reuniões, né? As reuniões eram as reuniões de família, as reuniões que a gente encontrava para celebrar a união, a família, mas hoje eu vejo, eu tava exatamente pensando nisso hoje de manhã. Hoje eu vejo que a comida era uma coisa mais entrava como coadjuvante, sabe, na nossa família. Minha mãe, né, aí falando dos meus avós, mas minha mãe, por exemplo, cozinha muito bem, mas assim, nunca foi uma referência à comida na nossa família. A comida fazia parte das nossas reuniões, né? Eu digo isso por quê? Porque hoje a gastronomia, o alimento, digamos assim, ele faz parte da vida da minha família de uma outra forma, né? Então, assim, eu acho que entre aspas, falta de referência, digamos assim, né? Não é bem falta de referência. Eu acho que essa linha foi o que me levou para me aventurar desde muito jovem, desde adolescente. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que ainda que de forma muito empírica, né, eu queria que as coisas que eu fizesse fossem saboreadas, fossem, digamos assim, festejadas. Então, assim, acho que foi isso que desde muito cedo eu quis me aventurar na gastronomia, né? E em 2007, já há alguns anos em BH, né, eu resolvi fazer faculdade de gastronomia, né, que resolvi fazer um vestibular aí maluco, sem preparação nenhuma, há mais de 15 anos sem estudar e felizmente passei. E estou aí, segui uma parte na gastronomia, né? No início, né? Depois que formei, eu segui um pouco na gastronomia, né? A minha formação, obviamente, eu optei por fazer ser mais focado na gastronomia italiana, né? Então, os estágios que eu fiz em BH foram em restaurantes italianos, mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu não optei pela gastronomia italiana é, por ser de ascendência italiana, por ser de família italiana. Eu acho que eu optei porque dentro de todas as matérias que eu fiz na faculdade, a matéria que mais, né, sem digamos assim, menosprezar as outras, mas a gastronomia que mais eu me identificava, a gastronomia para mim, de maior sabor, de maior fartura, foi a gastronomia italiana, e que, coincidentemente, eu de família italiana, eu sigo por ela, né? Literalmente uma fome com a vontade de comer, né? Porque a sua origem, né, né, tem um paladar aí ancestral e você não é mineiro de RG, mas já ganhou carteirinha de mineiro faz tempo.
E a culinária mineira tem muito isso também, né? Essa coisa da fartura, né? Do juntar as pessoas, do brindar, do conversar, do rir à mesa, né? A mesa para a gente é um lugar de celebrar, não é um lugar de formalidades, né? Festejar a comida, junto com os amigos, junto com a reunião, junto com a família, mas a comida entrando como um dos atores principais nessas reuniões, né? Eu acho que a Minas me ensinou muito isso, muito mesmo. A comida é esse amálgama, né? É o grande pretexto para a gente ser feliz em conjunto, né? Ser feliz em família, entre amigos, né? A gente vamos comer alguma coisa, né? O que a gente quer mesmo é reunir, rir, contar novidades, desabafar alguma coisa eventualmente, mas é esse sentido de celebrar, né? De estar junto, né? Amizades aqui, né? Principalmente aqui, elas são forjadas na cozinha, A mesa. consolidadas na cozinha, elas são consolidadas na mesa, elas são forjadas na mesa. É isso que me encanta. E assim, eu não posso nem dizer que eu me transformei, porque igual você está falando, eu me sinto mineiro, né? Tem mais tempo que eu moro aqui em Minas do que eu vivi na minha terra natal, não menosprezando minha terra natal, né? Mas as maiores referências que eu tenho realmente são mineiras. Luciano, se a gente pensar talvez há 15 anos, até um pouco menos, a gastronomia não era essa atividade que hoje tem um respeito e até um certo glamour, né? Mudou muito. Aí você me corrija se não foi isso. Acho que muda muito a partir dos reality shows, dos sucessos dos reality shows na TV, de gastronomia, e também um outro ponto importantíssimo, triste, né, mas faz parte da nossa história, que é a pandemia que levou todo mundo para casa e, ao invés de a gente ir para um bom restaurante, a gente começou a querer comer comida, né, mais sofisticada, aprender a fazer durante esse período que a gente ficou dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, tem essa glamorização, né? As pessoas querem ser chefes de cozinha, né? As pessoas querem, têm os seus ídolos como os donos de restaurantes, mas gastronomia é muito mais do que isso. Inclusive, quando eu pensei, vou trazer o Luciano para esse bate-papo, muito nesse sentido, quantas atividades existem dentro desse universo da gastronomia? Porque se for todo mundo ser chefe, também não vai caber todo mundo, vai ter mais restaurante do que gente para frequentar, né? Então, assim, dessas atividades outras dentro do universo da gastronomia, né? E aí você vai parar no vinho e no departamento comercial. E eu tenho certeza que todos os seus conhecimentos, toda essa sua vivência gastronômica na escola e trabalhando em outros lugares, te ajudam muito. Mas como que você vai parar nisso, né? Como que, daquele sonho de um estudante, como que a pessoa descobre uma atividade como o comercial on-trade? Vamos voltar lá no seu início. Eu acho que é difícil mensurar se essa glamorização, né, da gastronomia veio antes ou depois dos realities, né? Eu acho que, assim, principalmente em BH, eu acho que o advento da vinda das universidades, das faculdades de gastronomia, fomentou muito isso, né? Então, assim, pelo que eu me lembre, a Estácio foi a primeira a oferecer o curso a nível superior, né, de Sim, tecnólogo, que foi o que eu fiz, né? Até então não tinha. Então, por exemplo, tinha o Senac, né, que, né, com muito louvor, né, dava as aulas, mas não eram aulas técnicas, né, eram cursos técnicos, não eram cursos superiores, né? E tinham os grandes chefs, né, que davam aulas de gastronomia, né? tá. Então, tinha o Humberto Passeado, tinha o Ivo Faria, né, que davam aulas de gastronomia. Então, assim, eu acho que essas escolas, né, essas escolas de gastronomia, eu acho que hoje a gente tem, sei lá, 5 ou 7 escolas em BH,
né? É um número muito grande, é um número, né, bom de escolas, né, de São Paulo, acredito que teria muito mais, há muito mais tempo e tal, mas eu acho que isso também fomentou o mercado. Agora, a história do glamour, eu acho que é uma coisa que veio com os grandes chefes, com os grandes nomes, porque assim, a realidade da cozinha não é o glamour. Né? Cozinha é uma coisa muito dura, muito tensa. Né? Então, assim, os glamurosos são poucos. Né? Essa é a palavra, mas os glamurosos são poucos. A maioria é o dia a dia pesado da cozinha. Muito pesado da cozinha. É o cara não ter final de semana. Né? Então, assim, não tem nada de glamour. Agora, é, essa história, eu lembro muito bem que no primeiro período meu de faculdade, eu já tinha colega cartão de personal chef. Imagina para você ver. Então, assim, eu acho que quando a pessoa está estudando, que coloca aquela doma, eu acho que ela se sente muito poderosa, sabe? A doma é um, é um veículo de poder, eu acho. Acho que é É um um instrumento, símbolo, né? né? Então, ele te empodera. Agora, falando muito sinceramente, nem todo mundo tem talento. Nem todo mundo que vai formar em gastronomia vai seguir a profissão. Né? Eu te falo que na minha turma, sei lá, tinha 50, 60, eu acho que 10 hoje estão na gastronomia. Né? Porque, assim, isso do glamour, quando a pessoa entra, vai fazer um estágio na cozinha e vê que ele vai ter que ralar como cozinheiro muito tempo, às vezes nem vai virar chefe. Porque, assim, o chefe não é o cara pegar um diploma e entrar dentro da cozinha e falar, não, eu sou chefe. O chefe vai muito além disso. Né? O chefe tem que ter criatividade, né? Ele tem que saber usar os ingredientes, ele tem que saber controlar os ingredientes, principalmente saber controlar o fogo, né? As formas de cocção. Então, você aprende isso tudo na faculdade, mas nem sempre você tem talento para criar. Eu acho que o principal é entendeu? O principal da gastronomia é você ser criativo, você ser inovador. Né? Eu acho que isso é que faz a diferença do chefe para o cozinheiro. Não diminuindo o cozinheiro. Eu, por exemplo, eu Uhum. sou cozinheiro. Né? Eu não me considero chefe, nunca me considerei chefe. A minha trajetória na gastronomia não foi assim tão extensa, né? Mas eu me considero cozinheiro. E com muita honra. Né? Cozinheiro com muita honra. Agora, a minha entrada no vinho, né, na parte comercial, é uma coisa até bem. São as felizes coincidências da vida. Porque, assim, há muitos anos eu trabalho com venda, né? Eu trabalho com vendas há mais de 30 anos. Né? Eu vim para BH para trabalhar com vendas, muito produto que não tem nada a ver com vinho, com gastronomia, mas eu vim para trabalhar com vendas e assim eu fiz durante quase 20 anos. Né? E na faculdade, uma das matérias estava no período que uma das matérias era bares e bebida. E aí o professor chegou e falou: ó, nós temos um produtor de conhaque aqui em BH, que está numa importadora, na época Casa do Porto, e aí ele está fazendo um concurso de drinks à base de conhaque. Alguém quer participar? Pô, minha pegada não é drink, mas eu tenho essa matéria, eu posso ir para lá. Ó, né? E aí teve esse concurso, eu fui, né, na cozinha da faculdade, bolei esse drink, fui para lá e ganhei esse concurso sem ter nada de bartender, nada de mixologista, nada disso. A minha história era gastronomia, mas como eu estava estudando, fiz uma boa ficha técnica e fiz o drink, ficou bom na época, e eu ganhei esse concurso. Né? E esse concurso, dentro de algumas premiações e tal, eu ganhei uma viagem para São Paulo para visitar lá alguns restaurantes e acabei estreitando o relacionamento com o pessoal da Casa do Porto, né? Na época Eduardo, hoje ainda, né, Eduardo, e eu acabei estreitando muito o relacionamento com eles e, sei lá, seguimos aí, ele me convidava para ir nos eventos de vinho, e a gente tomava vinho, né, conheci muitos vinhos com ele, e aí daí uns 3 anos, em 2010, isso em 2007, em 2010
ele me fez o convite, se eu queria começar um trabalho, né? A gente já estava eu já estava mais familiarizado, porque desde então, até então, eu nem bebia vinho, para falar a verdade, vinho Olha, fino, né? Então, assim, eu já estava bem familiarizado com o vinho e tá, vamos fazer um trabalho e tal, e aí começou a minha trajetória com vinho, né? Na Casa do Porto foi 4 anos, né? E depois eu tive um tempo parado, fiquei fazendo um projeto meu de gastronomia, um restaurante temático que eu tive à frente cozinhando durante uns 3 anos, né? E em 2017 eu recebi um convite para entrar na Casa Fora, fazendo o que eu fazia lá de a gente fala comercial on trade. O que é isso para o pessoal entender? É quem escolhe o vinho? Não, na verdade, o comercial on-trade é o profissional que atende só o setor de restaurantes. Tá? É exatamente o que eu faço. Né? Eu só atendo o setor de restaurantes. E como que esse trabalho, né, se dá assim? Como que a gente pode explicar a prática, né, o dia a dia? Eu te chamei, eu entrei em contato com a Casa Flora, para, olha, meu restaurante é assim, assim, assado, está em tal lugar, te dei as características, e eu queria montar uma carta de vinhos. E aí, como que acontece? Na verdade, assim, eu trabalho como? Eu trabalho por observação, né? Qual que é o conceito do restaurante, para saber o que, que eu posso sugerir. Né? O conceito que eu digo é o que é a gastronomia do restaurante, né? Para saber o que, que eu poderia indicar, qual que é o público que o cliente é voltado, né? Qual que é a região. Né? Então, assim, é um trabalho de observação. Né? Agora, tem outras opiniões em que o restaurante já tá consolidado, e o cliente me chama para compor carta. Ah, Luciano, eu estou precisando aqui de 2 vinhos da Argentina. Ah, eu estou precisando de um vinho orgânico. Ah, eu estou precisando de um vinho vegano. Então, dentro eu quero ter 30 rótulos na carta. Então, eu procuro compor, né, essa carta, né, em países, uvas, valores, né, dentro da demanda do cliente. É exatamente isso. Uhum, perfeito. E aí você treina aquela equipe também, para saber como apresentar, como harmonizar. Que é a parte de treinamento de brigada, né? No caso, o meu treinamento é um treinamento mais voltado para a parte comercial, né? É mais voltado para a venda do que propriamente dito, voltado para o vinho. Né? Então, assim, Uhum. minha concepção, aí eu fui direcionando o meu trabalho de treinamento nessa direção, né? Foi que eu acho que o profissional ele quer provar o vinho, sim, aí isso eu faço questão que ele prove, né? Mas ele quer mais saber como ele vai abordar o consumidor, o cliente Uhum. dele com esse vinho, do que como que esse vinho foi feito, qual o terroir dele e tal. É claro que ele tem que saber alguma coisa disso, né? Tem que saber se o vinho tem passagem de madeira, não tem em qualquer região, qualquer país, né? Mas eu acho que mais do que isso, o meu trabalho é ajudar o meu cliente a vender, né? Esse é o meu trabalho. E aí, quando eu faço isso, eu não faço só vender vinho, é vender tudo que a gente precisa né? Toda a cadeia que a gente precisa de vender no restaurante. Uhum. E para isso você precisa se preparar, né? Você precisa conhecer, precisa estudar, precisa ir às vinícolas, né? A gente já brinquei com você isso, né? Que a gente vê as fotos das vinícolas, né? Você visitando as vinícolas, ou fazendo as suas apresentações, fazendo os treinamentos, né? E é tudo muito muito bonito, né? Mas essa é a parte que né? Dá para fotografar e colocar no Instagram, né? O dia a dia da profissão é relação. Aí você está me falando, é um trabalho pesado e a preparação também né? E a vinícola pode ter o seu lado de diversão, que teria para mim, mas para mim ficaria só na diversão. Para você é muito trabalho, é muito estudo, né? É, na verdade, assim, o que a gente posta, né, é 1% do trabalho da gente. Tem certeza. E é trabalho.
e é trabalho. Então, falar, pô, mas o Luciano está lá no restaurante, tomando os melhores vinhos, comendo nos melhores restaurantes, mas, assim, é trabalho. Né? Quando você senta num restaurante, por exemplo, com um produtor ou com um proprietário de restaurante, aquilo ali, ainda que seja descontraído, não é totalmente uma diversão, né? Você está ali por algum motivo, ou você está apresentando o vinho de um produtor, ou você está apresentando um vinho para um proprietário. Então, assim, a parte, digamos, glamurosa, ela é 1% do trabalho. O restante do trabalho são 120 clientes que a gente atende, que a gente visita, que a gente está fazendo carta, que a gente está fazendo cadastro, que a gente está passando os perrengues da profissão, que é um produto que demorou na importação para chegar e a gente está precisando. É o cliente que quer uma coisa para mais urgente, a gente tem que se virar para atendê-lo. Então, assim, a parte do glamour é bem menos. Né? E a parte de visita às vinícolas, assim, é uma coisa que a gente acaba tendo que fazer. Né? Felizmente, a gente trabalha numa empresa né, eu trabalho na Casa Flora, que investe no conhecimento da gente, ainda que eu não seja sommelier, né, da Casa Flora, eu não sou sommelier da Casa Flora, na verdade, eu não sou sommelier de formação, né, mas a Casa Flora entende que o trabalho que a gente faz aqui, né, além só do comercial, a gente precisa precisa que se invista no conhecimento para poder desenvolver cada vez melhor o trabalho nosso, em nome da nossa empresa, PH. Você tem ideia de quantas vinícolas ou quantos países você já conheceu fazendo esse trabalho? Não, cara, na verdade, eu acho que mais Chile, né? Chile, Argentina, Espanha, Itália, Estados Unidos, mas mais profissionalmente que eu digo assim, mais muito Sim. focado, né? Porque a Casa Flora, eu não trabalho só com vinho. Então, por exemplo, há 4 anos, há 3 anos atrás, eu tive no Chile, né, visitando um parceiro nosso, um produtor nosso, que produz azeite. Eu fui especificamente para isso, para acompanhar o processo, desde a colheita da azeitona, visitar o lagar, ver todo o processo de produção, provar os vários tipos de azeite que eles fazem. Né? Já é a segunda vez que eu vou visitar lagares. Né? Primeiro foi, né, antes da Casa Flora, em Portugal. Né? Então, assim, a Casa Flora trabalha muito com a gente nisso. Né? Então, assim, não só no vinho, né? Mas eu estive agora, no ano passado, na Argentina também, visitando um produtor novo, né, que está trabalhando de pouco tempo. Então, assim, faz parte né, da profissão e do investimento que a empresa faz na capacitação do profissional. E dessas viagens maravilhosas que todo mundo, né, acha que são perfeitas, já teve perrengue, já chegou no lugar que não era aquilo, aeroporto que fechou e não tinha jeito de voltar. O que já aconteceu de diferente? Ou até que não, mas eu passei um perrengue grande no Chile, exatamente visitando, né, a gente visitou essa empresa de azeite, né, esse produtor de azeite lá, e visitou também um parceiro nosso lá, o Santa Carolina. E aí eu estava mais ou menos com uns 4 meses de bariátrica. Eu tinha feito a cirurgia bariátrica aos 4 meses. Imagina que você está ainda com aquela cabeça, né, de Uhum. querer muito, mas o estômago não permitia. Então, assim, eu acho que foi um dos maiores perrengues que eu passei, porque eram jantares, eram comida, Sim, que a gente o tempo todo, e eu não dava conta de comer. E, assim, a gente eu ficava querendo comer, não dava conta, e o pessoal achando que a gente não estava comendo. Eu, por exemplo, eu não estava comendo porque eu não gostei da comida. Então, gente. assim, e eu suava, cara, em bicas, e assim, acho que foi o maior perrengue que eu passei. E o próprio álcool, né? Porque muda a capacidade de absorção, né? Então, assim, uma tacinha já te deixa, parece que você tomou uma garrafa de vinho, né? Exatamente. Acaba que assim, a gente vai, né, ao longo do trabalho, né, dos anos, a gente vai criando um pouco mais de resistência. Uhum. A cirurgia, a bariátrica, ela dá né, muda um pouquinho, né? Eu já estou mais
bem adaptado, né? Já tem muitos Sim. anos que eu fiz, né? Então já tô bem adaptado e tal, mas ainda passa uns perrengues, almoçando com o cliente. O cliente quer que você almoce com ele, mas ele quer que você faça entrada, prato principal, sobremesa. Ó, ou é entrada ou é prato principal. Então, assim, acho que esse é o grande perrengue meu hoje, sabe? Porque não é fácil, não, adaptar esse É, nova vida com o meu trabalho, né? Então, assim, é um é, grande problema de sempre isso. é. E o que se espera, né? As pessoas esperam que um profissional, né, da sua área e do seu porte, né, vá ter um determinado comportamento, né? Então, assim, lidar com a expectativa do outro talvez seja o maior desafio, né, do que com a própria capacidade de fazer ou não, né, determinada coisa. Exatamente. Eu sei, eu sei que você não trabalha com vinho nacional, mas a gente tem visto aí uma produção brasileira crescente e que me parece que está se sofisticando, inclusive em Minas. Né? Eu tenho dado recorrentes notícias de vinícolas, de vinhos mineiros ganhando prêmio, não só da Serra da Mantiqueira, que já é uma região mais tradicional, mais antiga, mas de outras regiões, inclusive algumas que para nós leigos insuspeitas, né? Norte de Minas, com aquele calorão, Triângulo Mineiro também, com aquele calorão, e com vinhos muito bons. Você, você tem acompanhado essa produção? Você gosta dos vinhos? Você bebe vinho nacional? O que você pode me dizer? Dani, para falar a verdade, assim, como a gente trabalha só com vinhos, a gente não trabalha com vinhos nacionais, eu tenho provado muito pouco vinho nacional, infelizmente. Não que eu não tenho tido pouca oportunidade de Uhum. provar vinhos nacionais, né? Até porque, felizmente, a gente tem um portfólio de mais de 800 rótulos, então, assim, o meu foco é sempre provar os nossos vinhos, né, os vinhos que a gente trabalha, né, que faz parte do trabalho da gente, né, que vai ajudar no meu trabalho, nos meus clientes. Mas, assim, eu, 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 eu vejo que o vinho brasileiro ele está numa crescente, né, eu acho que vai se consolidar, é um trabalho longo, né, eu acho que assim, a gente já tem no sul do Brasil um trabalho muito consolidado com espumantes, né, principalmente com espumantes, e eu acho que vai se consolidando, né? Minas Gerais, a gente tem, se não me falha a memória, 20 anos da primeira produção. Então, assim, a gente É, está muito novo, né? A gente está muito novo na trajetória de vinho. Se a gente for comparar com o Chile, com a Argentina, com a Itália, com a Espanha, com o Velho Mundo, nem se fala, né? Então, assim, a gente está muito novo nesse caminho, mas eu acho que a gente está num caminho bacana, né? A gente está num caminho que a gente ainda, a gente já tem grandes vinhos, né? Vinhos premiados, igual você falou, né? A gente tem vinhos, o ano passado, ou no começo desse ano, a gente teve, se eu não me engano, no Brasil, né? Três vinícolas aqui premiadas, né? Com vinhos premiados. Então, assim, eu acho que a gente, respeitando a nossas particularidades, né? Então, assim, por exemplo, a uva que hoje mais se destaca aqui em Minas é a Syrah, né? A uhum. uva que se adaptou a esse processo de poda dupla que a gente, né, precisa de fazer para fazer né, para ter o êxito na produção do vinho. Então, assim, eu acho que a gente respeitando as particularidades de cada local, eu acho que acho que a gente vai seguir cada vez mais no crescente, né? A gente já tem um enoturismo já funcionando muito bem, né? Então, assim, porque assim, Minas é a terra do turismo, é a terra dos bons produtos, né? Então nós temos nosso turismo com queijo cada vez mais forte, né? Então a gente tem o doce de leite, a gente tem o café, agora de pico a gente tem o azeite mineiro que está muito bem posicionado. Então assim, eu tenho certeza que Minas vai saber explorar isso, e já está explorando, né? Nós temos hoje, se não me falha a memória, 120 vinícolas em Minas Gerais. Mais de 70% já está preparada, está fazendo ou está em processo de implantação do enoturismo. Então, assim, esse é um caminho sem volta e que vai contribuir cada vez mais para o fortalecimento do nosso turismo e principalmente dos nossos produtos. Oxalá.
né? Que seja assim. Com o queijo que a gente tem, não é possível que a gente não vai ter um vinho para fazer uma harmonização perfeita, né? Com certeza, com certeza. Já temos muito bons vinhos. É justo que seja assim. Já tem muita coisa boa. Muito bom. Luciano, esse também, por mais que e talvez por isso, né, por mais que o mercado, né, a indústria do vinho, a arte do vinho seja milenar, né, talvez justamente por isso ela vira e mexe, traz inovações, né, seja em embalagem, tecnologia, em sabores, né, em novas regiões. Então, tem desde inovações como vinho em lata, que vou te confessar, no início eu desconfiei muito, depois descobri marcas que são legais, né? Drink pronto, com base de vinho. Se faz de um tudo, sempre se fez de um tudo na cozinha, de molho a brigadeiro, né? E aí você vai encontrando esses produtos industrializados, né? Uns mais premium, outros mais produção mesmo, de volume. Como que você vê essas novidades? Como que você escolhe, por exemplo, né? Como que se consome? Como que alguém que está acostumado e que trabalha os bons vinhos vê essas inovações e passa a se apropriar delas? Como você bem disse, o vinho é muito tradicional, né? O mundo do vinho é muito tradicional, né? Os produtores são tradicionais, as formas de fazer, apesar de produzir, né? Apesar de ter muitas inovações, né? Mas assim, tem coisas que vão pegar, tem coisas que nunca vão pegar, né? Então assim, falo, por exemplo, há anos atrás, né? Sei lá, 10 anos atrás, um pouco mais talvez, era muito difícil você conseguir fazer com que o consumidor olhasse bem um vinho de screw cap, de rosca, né? O cara Uhum. vinho de screw cap, não, esse não quero não, vinho de rosca eu não quero, né? Aí eu acho que é o trabalho nosso, né, de abrir os vinhos, de provar, de mostrar para o consumidor que aquilo ali não vai denegrir o vinho, né? Muito pelo contrário, ele vai melhorar alguns vinhos, né? Ele vai conservar melhor o vinho, né? Então, assim, depois vem a rolha sintética, que também foi difícil. Assim, eu acho que as tendências vão surgindo, né? E aí vai ficar o que é bom, que realmente é bom. Vão ter viagens que não vão ter volta, né? Então, assim, eu acho que o vinho já é usado na cozinha, né, desde sempre, né? É usado na cozinha desde sempre. Eu acho que tem muita coisa que vai ficar. Tem muita coisa infelizmente, não vai ser. Sim, particularmente, eu não consumo, não tenho o hábito de consumir vinho em lata, eu não tenho muito hábito, sabe? Eu sou um dos consumidores um pouco Existente. provei algumas inovações que não achei interessante, então assim, eu sou também um pouco cético com isso, sabe? Eu sou mais do tradicional, mas o tradicional vai se modernizando, isso aí a gente precisa de acompanhar, né? A gente precisa a própria adequação que o vinho fez, né? O próprio Sim. caminho que o vinho fez para atingir os novos consumidores. Houve um movimento, existe ainda um movimento das vinícolas para atingir. Então, são rótulos mais modernos, são vinhos mais prontos, são vinhos mais fáceis para atingir um certo consumidor. Então, assim, essa inovação é muito bem-vinda. Todas as inovações, infelizmente, umas não vão ficar e as outras a gente precisa delas para seguir e para atingir os consumidores que a gente precisa, né? E para levar cada vez mais principalmente o brasileiro, no nosso caso, né, o brasileiro, a ter o hábito do vinho, né? A gente tem muito pouco, né? Apesar de crescer, né? A gente ainda tem um consumo de per capita muito baixo,
né? Então, assim, comparando com os grandes produtores. Né? Mas eu acho que isso é uma tendência e eu vejo isso muito na rua. Né? As pessoas hoje querem mais qualidade, né? Menos quantidade, menos qualidade. Então, quer tomar um produto melhor, quer tomar um produto diferente do que ele tomava. Né? Ele está acostumado com aquilo. É uma coisa, né, que melhor de acordo com a visão de cada um. Né? Ele vai galgando. Né? Eu acho que é isso. É. E que faça sentido para a gente, né? A gente está num país tropical, né? A questão do custo, né? Está barateando, mas né, a gente produz pouco, né? Então, proporcionalmente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E a inovação vem para isso também, né? Para que a gente tenha qualidade e respeite as nossas características, porque não adianta tomar o melhor vinho do mundo no calor de hoje, diz que Belo Horizonte, no dia de hoje, vai fazer mais de 30. E desmanchar de suar, né? Que gosto vai ter aquilo no final do processo, né? Se não for agradável o tempo todo, né? Se não for uma experiência agradável, né? No seu total, né? A gente tem visto para todas as ocasiões. É. Né? Eu, particularmente, sou muito do vinho tinto. Então, pode estar 40 graus, eu vou dar uma esfriadinha nele e vou tomar ele. Eu vou tomar o tinto, né? E assim, mas eu acho que a gente, né, acho não, a gente tem espumante, a gente tem rosé, a gente tem branco, então assim, a gente pode adequar, né, o clima a todos os tipos de vinho. Então, por exemplo, quando estiver muito quente, a gente toma um vinho mais leve, um tinto mais leve. Não, não quero tomar branco, nem rosé, nem espumante. Não, toma um tinto mais Mas leve. tem um tinto para essa ocasião. Exatamente, exatamente. Né? E aí que é o meu Agora, trabalho. exatamente. Agora, saindo do vinho só um pouquinho. Que outras bebidas, né, você curte? Com que você surpreende as pessoas? Os melhores vinhos, a gente acha que é sua obrigação. Com que você nos surpreende? Pois é, eu sou a minha fase de bebidas, elas vão passando. Então, assim, eu já fui do gin, já fui do Campari, já fui do whisky. Então, assim, eu sei, eu vou tomando alguma coisa fora do vinho, depois eu enjoo daquilo, nunca mais. Gin, por exemplo, eu tomei por um tempo na pandemia, depois, eu acho que, sei lá, daqui uns 2 anos que eu não ponho na boca. Então, assim, vai passando. E surpreender as pessoas, eu acho que, assim, eu acho que você surpreende com boa hospitalidade, boa gastronomia, e aí a bebida, ela vem junto nesse pacote. É. Então, assim, eu acho que, que o surpreender é o pacote disso tudo. Então, por exemplo, você tá recebendo uma pessoa que ama cerveja e não gosta da coisa, você vai surpreender ela com o quê? Com o ambiente, com a gastronomia e com a cerveja. Que seja. Eu acho que é o pacote de tudo que a gente tenta receber bem, sempre. Agora, eu não vou fazer advogada e deixar a pergunta que está todo mundo esperando para ouvir, porque eu quero anotar também, assistir várias vezes para aprender, que é como a gente escolhe um bom vinho, né? E que não seja, e que caiba, né? Que caiba no bolso, mas que não seja escolhido só pela coluna pela coluna da direita, né? A gente, como a gente estava falando, a cultura do vinho no Brasil ainda né? Ela é recente em relação ao resto do mundo. Então, às vezes, a gente fica muito perdido na prateleira, porque o acesso está aumentando, então a gente vê aquele monte de rótulo, aí a gente cisma com o país, vai, às vezes, pelo país, né? No cardápio também, os cardápios são cada vez maiores, né? As cartas estão cada vez maiores, mais sofisticadas, com mais diversidade, né? Você tem países diferentes, tipos de uva, né? As ocasiões, os tipos de vinho, os anos, né? Que aquilo é uma incógnita para a maioria dos mortais. Como uma diquinha de ouro, assim, para eu não passar vergonha. Como que eu escolho um bom vinho? Vou ter que te decepcionar, Dani. Ah, não, me dá uma dica. Sabe por quê? Na minha concepção, não tem fórmula mágica para vinho.
não tem fórmula mágica. Eu falo sempre o seguinte: vinho é, primeiro, para mim, primeiro, quanto você está disposto a pagar, tá? Nem sempre quanto você pode pagar, mas eu gosto muito de usar quanto você está Boa. disposto a pagar por um vinho. Então, por exemplo, eu estou disposto a pagar R$ 100 no rótulo. Dentro desses R$ 100, você vai adequar o que você mais gosta. Ah, eu prefiro mais de vinho italiano. Ah, eu gosto mais da uva primitivo, ou eu gosto mais da uva Sangiovese. Então, assim, eu acho que primeiro parte do quanto você está disposto a pagar e depois você vai adequar o seu paladar. Você vai adequar ao que te dá prazer. Ah, não existe para mim. É claro que a gente tem, né, não vou se falar que existe, né, vinhos, né, excepcionais. Isso E aí é os óbvio, ícones, né? ícones, né, os vinhos excepcionais. Agora, assim, é, você encontra vinho, quanto mais caro, ele é melhor. Normalmente é, mas eu acho que o bacana é a gente ter produtores que fazem vinhos com bom custo e que sejam bons. Porque eu acho assim, fazer um vinho caro, não é só ele ser Uhum. caro, um vinho que custa caro, ele tem obrigação de ser bom. Eu acho que o difícil é a gente conseguir encontrar um produtor que faça vinhos tops, mas que faça vinhos também mais gelada, que sejam perfeitos. Então, assim, o vinho bom é aquele que dá prazer a gente, é aquele que a gente que está dentro do orçamento do que a gente tem para pagar, e o vinho que dá prazer a gente. Então, se eu gosto mais de Malbec, eu vou tomar Malbec, esse valor que eu estou disposto a pagar, eu vou tomar Malbec. Ou então, assim, eu acho que é uma coisa muito pessoal, vinho é uma experiência muito pessoal. Então, um gosta mais de branco, outro gosta mais de rosé, outro de espumante, outro de tinto, não bebe branco, pode ser alguma. Então, assim, vinho é uma experiência muito pessoal. Então, assim, é, é, eu estaria sendo justo aqui se eu fosse te dar uma dica de ouro, porque não existe essa dica de ouro. Tem que ter um pouco dessa coragem de experimentar, né? Vai descobrindo, né? Vai ali dentro né, do seu teto e tal, mas vai arriscando um pouquinho de vez em quando, né? Porque tem muita surpresa. E você fala assim, eu já mudei de gosto muitas vezes. É isso, a gente vai. Não tem nada de errado em mudar, né? Em descobrir alguma coisa que te agrada, que te surpreende, que te deixa feliz, porque opção não falta, né? Vinho é O vinho é isso, é você conseguir adequar o que vai te deixar feliz, porque vai te trazer uma experiência bacana, né? Eu falo sempre. A gente sentou no restaurante, todo mundo que senta no restaurante tem uma experiência. E aí essa experiência vem com tudo do restaurante, mas vem principalmente com o vinho. O vinho contribui para essa experiência. E aí a mesma experiência que a gente tem com vinho no restaurante, a gente vai ter com vinho com os amigos, vai ter com vinho em casa e tal. É trazer essa boa experiência para dentro da nossa casa e para onde a gente estiver com o vinho. A gente falou muito sobre estudar, sobre se formar, né? Fez curso, fez especialização, né? Formado numa das escolas mais importantes do mundo, também passou por ela. E tem muita informação hoje disponível, né? Então, quem quer estudar, mas às vezes ainda não está nesse momento de vida de fazer uma graduação ou de procurar um estudo mais formal, mas tem muito onde buscar informação, buscar referências, as pessoas podem aprender, né? Tem bons livros, tem bons sites, né? Tem bons veículos de comunicação que ajudam nisso, mas assim, eu falo sempre uma frase, que vinho é litragem. Quanto mais vinho é litragem. Quanto mais você toma, mais você aprende, mais você quer estudar, mais você desenvolve o olfato, mais você desenvolve o paladar. Então, assim, o estudar vinho, provando, é claro que se você buscar mais conhecimentos, quanto mais conhecimento, obviamente Verdade. melhor a sua degustação, né? Mas você aprender tomando vinho. Então, assim, ó, eu falo que assim, um exercício bom é você
analisar o vinho. É claro que nem toda vez você vai fazer isso, porque também isso é chato, é bom beber. Né? Às vezes eu quero sentar aqui e beber. Ah, não sei de nada, eu quero só beber. Eu não quero pensar em nada, eu quero só beber e fazer análise. Mas, assim, fazer análise de paladar, principalmente, de olfato e ponto. Eu quero... Então, assim, eu acho que a gente analisar o vinho, quando a gente vai, quanto mais a gente vai provando, mais a gente vai tendo, vai desenvolvendo essas nossas habilidades sensoriais, né? E essas habilidades sensoriais, assim como as harmonizações, é que vão potencializar a sua experiência no vinho. Né? O que a gente estava falando? A gente está falando de experiências, de potencializar a experiência. Então, assim, quanto mais aromas você sente no vinho, quanto mais na boca ele se transforma em paladares, né? A gente descobrir os taninos, descobrir as frutas, descobrir as várias nuances do vinho. É isso que vai nortear o caminho da gente, é o que vai, eu acho que, impulsionar a gente a estudar, a cada vez mais querer desenvolver essa nossa experiência, ou potencializar essa nossa experiência. É começar. Onde vai terminar, a gente vai descobrindo. Luciana, eu vou te deixar trabalhar, né? Porque é uma conversa ótima, a gente podia ficar aqui conversando muito mais tempo, né? Mas é bom que fique um gostinho de quero mais, né? Para uma próxima oportunidade. Quero te agradecer demais, porque é esse universo da gastronomia tão grande que a gente pode, né, ser tanta coisa, fazer tanta coisa, e esse universo do vinho que é apaixonante, né, que é deslumbrante, que está, graças a Deus, cada vez mais próximo, né, dos brasileiros. Então, assim, muito obrigada por essa conversa, um monte de coisa que você ensinou para mais gente. Foi um prazer, foi uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço de poder ter a oportunidade de compartilhar nossas experiências, e um papo muito gostoso, e realmente a gente ia longe. Perfeito. Olha, mais uma vez, obrigada a quem está nos assistindo. Foi um prazer. E a gente volta depois com mais papo de gastronomia. Tchau, Valeu. gente.